Boa noite a todos, Juca, Marinha. É uma enquete provisória, né? Porque é só até. O programa fica lá no YouTube, fica, né? É só para sentir o termômetro enquanto nós estamos ao vivo, pré-jogo, vamos dizer assim. Eu não confio na seleção brasileira. Ela tem decepcionado, tem se mostrado um time sem alma, sem nada. Até o grande Vini Júnior, que seria ou é o maior do mundo na seleção, não joga nada. É uma seleção que não dá prazer em ver. Né? Aquela seleção que você, nem como telespectador de sofá eu fico às vezes. Eu me levanto várias vezes, tento. Se não fosse por obrigação profissional, eu escolheria outra coisa para assistir. Outro dia tinha novela, o último capítulo, mas foi antes. Né? Teve NFL, mas como eu não sou muito chegado em NFL, fiquei com a seleção e tal. Então o jogo no Paraguai, o Paraguai também não vem jogando nada, mas joga em casa. Se o Paraguai se defender, é jogo duro. O Paraguai querer sair um pouco para atacar, pode dar chance para o Brasil. É um jogo. Como a Argentina também está jogando agora, está perdendo de 2-1 da Colômbia, não está jogando rigorosamente nada, mas muito desfalcada. Né? Muito desfalcada. Quanto à declaração do nosso queridíssimo Dorival, talvez ele carregue a alça do caixão lá para a Copa do Mundo 2026. Porque qual é a garantia que ele tem que ele vai estar na frente, no comando da seleção brasileira lá em 2026? Então, eu ouvi um comentário, não lembro de quem, mas que eu achei interessante. Aí está ele todo bonitão, ele vestiu a pele do Zagallo dessa declaração. Vestiu a pele do Zagallo. Foi uma maneira de provocar um pouco ele que está pressionado, ele colocar uma coisa adiante. Não, vocês vão ter que me engolir. Isso que ele faz, essa frase dele tem o mesmo significado, vocês vão ter que me engolir. Só que com outras palavras em outro momento, dizendo que vai estar na final da Copa do Mundo. Aí resta saber uma segunda pergunta que podia ser feita para ele. E vai vencer o jogo final? Essa pergunta caberia, né? Você vai estar na final, muito bem. E vai vencer ou vamos ficar com o vice? É uma boa pergunta, caberia. Mas é muito mais essa coisa, soltar uma desabafa, mostrar que está vivo, que está esperto. É o vocês vão ter que me engolir travestido vamos colocar o Brasil na final da Copa. Enfim, eu só queria fazer um pedido a quem está nos assistindo. Quem souber de uma benzendeira lá em Londres, pode entrar em contato comigo, que eu encaminho lá para o pessoal do Arsenal, que o Arsenal virou o Flamengo da Inglaterra. Porque é uma contusão atrás da outra e os jogadores chaves. O Odegaard, por exemplo, talvez não jogue mais esse ano. O Merino foi contratado da Espanha, fraturou o ombro. Então, eu acho que só uma bezendeira, deve ter bezendeira brasileira lá em Londres. Se você souber, encaminha aqui que eu encaminho para ver se a gente sai desse sufoco. Porque assim o time do Juca vai ganhar o 5º campeonato seguido, graças a esse problema que nós estamos vivendo lá. Perdemos o Ake hoje. Perdemos o Ake no jogo contra a Finlândia. Perdemos, nós do Manchester City. Nós, guardiolistas, perdemos aqui. Estou realmente muito abalado com isso, mas compreendo o chororô de José Trajano, porque de fato chororô não, perdeu o Odegaard, perdeu o Odegaard. É como se o Manchester City perdesse o De Bruyne. Né? É realmente alguma coisa de muito sério. Eu fico torcendo para a Bélgica cair fora logo dessa Copa das Nações, para que o De Bruyne não seja exposto a maiores riscos. Ô Marrinha, primeiro eu quero a sua expectativa em relação ao jogo de hoje, Brasil e Paraguai. Segundo, eu quero que você especule sobre talvez um outro ponto da promessa do Dorival Júnior. Estará ele tentando convencer não a nós, mas ao presidente Edinaldo, que durante um ano acreditou que o Carlo Ancelotti viria dirigir a seleção? Não será mais um recado? Deixa comigo, por pior que estejam as coisas, eu prometo. E o baiano vai acreditar? Bom, boa noite, Juca, boa noite, Trajano, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Bom, sobre o Paraguai foi um dos poucos times que o Brasil conseguiu ganhar recentemente, né? Na Copa América. Então, pelo menos tem esse histórico recente aí de uma vitória. Mas, como é lá em casa, eu já fiz até um Brasil e Paraguai no Defensores del Chaco e tem um clima ali. É um estádio que
que tem clima, não é um estádio qualquer da América do Sul, digamos assim. Nos jogos do Paraguai, nos jogos do Cerro, do Olímpia, são jogos que tem uma atmosfera ali. Então eu apostaria mais no empate, equilibrando aí essa má fase do Paraguai com a má fase brasileira e com uma atmosfera. Eu diria que o empate talvez seja o resultado mais provável. Embora falar resultado antes em geral, um chute é que nem jogar na loteria esportiva, né? O pessoal acha que jornalista esportivo joga melhor na loteria esportiva. Você vai ver, se a gente for ver nas suas pontuações, eram horríveis, né? Antigamente, eu nunca joguei esse negócio de apostas atuais, mas o antigo loteria esportiva já joguei uma outra vez. E era, enfim, o resultado nunca foi bom. Agora, a promessa do Dorival, eu vou lembrar um negócio, o seguinte: o Filipão prometeu ganhar o Hexa na Copa de 2014. O que aconteceu? Nada. Essas promessas são completamente vazias. Ele tomou de 7-1. Então, assim, ele prometeu ganhar. Não, certamente ganharemos o Hexa, fiquem tranquilos e tal, não sei o quê. Essas promessas são completamente vazias. E não é nem porque a seleção tá mal, não. Se tivesse bem, era vazia do mesmo jeito. Porque, assim, é um torneio de mata-mata. Sabe-se lá como é que vai chegar o Brasil daqui a 2 anos? Qual o estágio do time? Vai ter Neymar? Não vai ter Neymar? Só vai voltar em novembro? E aí, fora Neymar, como é que vai estar o restante do time? A gente não sabe nem se o Dorival vai estar lá. E você fala assim, é para ele convencer o Edinaldo. Olha, o que vai convencer o Edinaldo é o resultado. Se conseguir uns resultados minimamente, ele vai se manter. Se ele começar a tropeçar, a gente já viu o que aconteceu com o Diniz. E é uma informação que eu tenho já de lá de trás, o Edinaldo gostava mais do Diniz do que gostava do Dorival. Então, o Dorival tem menos, digamos assim, eu não digo que tem menos status, porque o Diniz acaba que tinha aquela circunstância de estar como interino, porque tinha um acordo com o Ancelotti, que caiu no fim do ano, aquelas coisas todas que aconteceram naquele processo, né? Mas o Diniz era um cara, tanto que ele foi o primeiro escolhido, né? E o Dorival não foi escolhido naquela época, porque a informação que eu tenho é que o Edinaldo não morria de amores por ele. Ele acabou sendo a melhor circunstância ali nesse início do ano agora, quando quiseram fazer uma troca geral, porque o Diniz estava numa muito má fase. Se ele tiver resultados ruins como o Diniz, acho que ele fica seriamente ameaçado. E aí ele não vai nem prometer nem a oitava de final, porque ele não vai estar na Copa, entendeu? Então eu acho que essa promessa não quer dizer absolutamente nada. Assim como a promessa do Filipão lá atrás se provou completamente vazia, essa é uma promessa vazia. Veja, Defensores del Chaco, eu estive apenas uma vez, Rodrigo, em 85. Uma exibição de futebol do Renato Gaúcho, do Casagrande, aliás, o primeiro gol é um cruzamento do Renato para o Casagrande de cabeça, e um gol espetacular do Zico, depois que o Carlos tinha feito 3 defesaças, o Paraguai parecia que ia empatar. O Leandro invadiu pelo meio, saindo da lateral, e deu para o Zico na entrada da área. Ele levantou a bola de calcanhar com o pé direito, e antes que a bola batesse no chão, bateu. E fez um golaço 2-0 ali, o Paraguai acabou. Mas estava um clima que nós, da imprensa, estávamos com medo de apanhar. Agora, o Defensores del Chaco recebeu uma ampla reforma, né? Uma modernização muito grande. Eu me lembro, Rodrigo, a cabine que eu estava era de madeira. Da década de 80, que eu acho que devia ser mais Libertadores, digamos assim, daquelas antigas. Eu fui era eliminatórias da Copa de 2002, justamente o nosso último título aí. Eu fui no Brasil e Paraguai, numa eliminatória. Assim, eu não me senti ameaçado de jeito nenhum, mas tinha um clima, uma atmosfera no estádio que tem uma atmosfera de pressão dentro do estádio, isso aí não tem a menor dúvida. Muito bem. Zé Trajano. Pois não. Nesta madrugada, pousará no aeroporto de Guarulhos e irá diretamente para o Parque São Jorge, na zona leste de São Paulo, Memphis Depay, que aliás gosta que o chamem de Memphis, não de Depay, por causa do pai, que o abandonou. Ele prefere ser chamado de Memphis. Tem até corintiano dizendo que vai fundar a Fielvis.
em alusão ao fato de Memphis ser a cidade natal de Elvis Presley. Fielvis, veja você. Eu gostaria muito de ouvi-lo, com toda a sua experiência, sobre qual é a sua expectativa em relação ao que o holandês fará no glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. Ô, Juca, eu estava vendo um treinamento do Memphis em Mônaco, num terraço. Corria para cá, corria para lá. Uma vista deslumbrante. Iates, eu não sei se um daqueles iates é dele, ou se ele alugou, ou se já passeou num daqueles iates. Ele sai de lá para ir para o campo do Corinthians, Arena Corintiana, Itaquera, que não tem nada a ver com o Mônaco. Ele vai ter que se adaptar, ele não fala português, ele chega com um bonde andando, ele tem que se adaptar aos buracos dos gramados brasileiros, às arbitrais, aos VAR, tudo que acontece por aqui, que é um mundo completamente diferente do que ele sempre encontrou. Na Holanda, na Espanha e tal. Mas só uma coisa que me intriga, tirando que é um disparate um jogador ganhar 3 milhões, um time que deve a Deus e todo mundo, né? Pagar 3 milhões por mês, mas ele parece, acho que o Marinho vai explicar depois, que ele tem maneiras, criou um clima, ele criou uma bolha, né, para poder receber esse dinheiro e não ficar tentando receber, como outros que foram embora, entraram na justiça, porque não recebiam. Mas uma coisa que me intriga é por que esse cartaz todo pro Memphis, hein? Chegou o Pelé, pô. Chegou o Mbappé. Então, sabe, eu não entendo. Tudo bem, o time está numa draga danada, está lá embaixo, está lutando para não ser rebaixado no Brasileiro, mas tem chance na Copa do Brasil, tem chance na Sul-Americana. Mas quem é o Depay? O Memphis? É a 8ª maravilha do mundo? Não, é um bom jogador, um jogador que joga na Europa, jogou na seleção holandesa e tal. Mas transformaram o Memphis num dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol internacional. Aliás, me intriga muito essa vinda de jogadores que vêm para o futebol brasileiro. O Paê, que joga no Vasco. Jogador meio em fim de carreira já. Tem técnica e tal, refinada, dorme e tal. Bom. Mas isso aí também. Agora o Vasco contratou um jogador suíço. Peguei a capivara dele, ele jogou em 4 times da Suíça. 4 times da Suíça, ou no futebol, vocês sabem. Melhorou um pouquinho. 2 times da Polônia e estava jogando no Gil Vicente, que é o 10º colocado no campeonato português. E o Vasco traz um jogador de 28 anos, com contrato de 4 anos, e recebido com todas as honras de grande jogador. Esse não tem o tamanho do nosso Depay. Mas estão transformando essa contratação do Corinthians numa tábua de salvação. Essa é outra coisa que pode atrapalhar ele aqui. Vai pesar sobre os ombros dele a ressurreição, a salvação do Corinthians. Vai se livrar do rebaixamento, vai trazer um título da Copa do Brasil, vai trazer um título da Sul-Americana. E ele não é super-herói, é um bom jogador, experiente, jogador internacional, mas que se machuca muito. Tem aquela história do exame médico dele que o Juca divulgou, né? Foi do André Hernan que divulgou, que ele tinha que fazer, na verdade, ele tinha que fazer uma série de jogos, cumprir uma série de metas lá no Atlético de Madrid. E ele não cumpriu essas metas de atuar tantos minutos com a camisa do Atlético de Madrid. E no exame médico dele, quem fez o exame médico foi o médico dele. Isso é uma novidade no futebol brasileiro, né? Inclusive no futebol brasileiro e no país. Aliás, do país que é o rei do atestado médico falso, né? Isso sabe até uma matéria no Fantástico esse domingo sobre a quantidade de médicos que dão atestado sem conhecer nem sequer o paciente. Então eu acho que enche a bola. O corintiano tem motivo de aquele corintiano raiz de estar satisfeito? Tem. É aquele que não liga para as finanças, Juca, como você falou no início do programa. O torcedor, de modo geral, não liga para as finanças do clube. Ele quer ver se o time vai ganhar. Ele não quer saber se o juiz meteu lá mano, se o gol foi legal, foi ilegal, se o time está falido, não está falido. Ele quer se livrar do rebaixamento, se possível, ganhar um título. Mas eu acho estranho essa badalação enorme, como se fossem os maiores jogadores de todos os tempos que vêm jogar no futebol brasileiro. Pode ajudar.
Mas não é isso tudo, não, gente.